Pois é, deu Brasil de novo no Globo de Ouro com o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, vencendo na categoria de melhor filme internacional e Wagner Moura vencendo na categoria de melhor ator. Mas veja esse vídeo aqui. A ditadura ainda é uma ferida aberta na nossa vida. E eu acho que a gente deve continuar fazendo filmes sobre a ditadura, porque como vocês mesmos falaram, cada um vai ser diferente do outro. É importante a arte, o cinema, a cultura. Eles têm várias funções, não dá nem para dizer qual é a principal. Talvez a principal seja educar o seu espírito, não educar de uma forma, nem tem que educar ninguém, mas ser o espírito da gente para estar mais aberto, mas a outra coisa que é o efeito colateral é a preservação de memória. A gente tem essa função, o que a gente faz. E assim como a universidade tem, mas o cinema faz isso ser popular, né? Então é bom. A gente tem que preservar a nossa memória e os filmes ajudam. Para mim, há alguns problemas nessa fala aí do Wagner Moura, e é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou o professor Paulo Cruz. Feliz ano novo para você que está assistindo aqui esse vídeo. Muito obrigado por você que acompanha esse canal, por você que me acompanhou durante o ano de 2025. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, o vídeo inteiro em 2026. Então, muito obrigado por sua companhia no ano passado. Espero que você continue por aqui e que você tenha um ano cheio de bênçãos, cheio de alegrias e cheio de realizações. Eu quero te pedir, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva aqui, clique aqui no sininho para receber as notificações, já deixa aí o seu like para esse canal se espalhar e esse vídeo se espalhar pela internet. Comenta, compartilha com seus amigos, com seus familiares. Esse canal precisa se tornar aí um oásis de boa conversa, um oásis de reflexões, sem radicalismos, aqui dessa nossa querida internet e do nosso querido YouTube. E para isso eu conto com a sua ajuda. E também, antes de começar, eu quero lembrar você que aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo tem um link que você vai entrar ali no número do WhatsApp e vai receber dicas muito valiosas de como você pode fazer uma grana extra aí usando a internet. Está trabalhando com o seu celular, a sua internet não é golpe, não é pirâmide, não é jogo, nada. É trabalhando com a internet. Você pode, por exemplo, criar uma loja ali na Shopee para revender produtos, né? Então aproveita agora esse começo do ano para poder aí pagar as contas, pagar seguro, IPVA, as coisas aí, ou mesmo pagar contas que ficaram aí pendentes do ano passado. Clica aqui sem compromisso e saiba mais. Muito bem, primeiramente eu quero dar parabéns aí ao Wagner Moura, ao Kleber Mendonça Filho pelo prêmio. O prêmio é sim um prêmio importante para o cinema brasileiro. O cinema brasileiro ele aumenta em relevância recebendo esse tipo de premiação internacional. É óbvio que Hollywood é a meca aí do cinema do mundo. É claro que tem relevância você vencer um tipo de premiação como essa, mesmo essas pessoas que tanto falam mal dos Estados Unidos e do imperialismo americano e tal, eles adoram ganhar prêmios que são criados por americanos. Então tudo bem, parabéns pelo prêmio, é um prêmio importante sim. Eu acho que eu ainda não vi o filme, tá? Então não vou falar do filme aqui porque eu ainda não assisti, mas sim pretendo assistir, quero assistir e farei com muito gosto. Eu tenho vários amigos que assistiram e falaram que sim, é um excelente filme, né? Então eu não tenho nada contra o filme de antemão, nada contra o Wagner Moura de antemão ou contra o Kleber Mendonça, não tenho nada contra ninguém, tá? A minha crítica aqui que eu farei agora é sobre essa entrevista, ou esse trecho de entrevista que ele deu e sobre as coisas que ele disse nesse trecho que vocês viram aqui na introdução do vídeo, tá? Então não tem a ver com o filme, nem com a atuação e nem com o prêmio. A primeira coisa que eu queria dizer aqui é que um artista é, em tese, só um artista, né? Um artista não é necessariamente um pensador, um filósofo, um sociólogo, né? Um artista não tem essa responsabilidade de transformar a realidade, de tentar passar uma verdade que não seja a verdade artística dele próprio, né? O Tarkovsky, né? O Andrei Tarkovsky, o grande cineasta, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: o artista, ele é um servidor, né? Ele está o tempo todo tentando pagar pelo dom que ele recebeu, e ele está tentando pagar com a sua verdade artística, né? Com a sua vida imersa na sua arte. Então isso não faz dele um pensador. Se você, sei lá, for lá na feirinha de pedra sabão de Ouro Preto e conversar com aqueles artesãos, aqueles artistas ali, populares que estão ali, provavelmente eles não têm uma opinião muito formada sobre os problemas do mundo. Eles querem fazer a sua arte, eles querem vender aquilo que eles estão fazendo ali, ganhar algum dinheiro e tal. Então, em tese, um
artista, ele é só um artista. Um artista, ele, para ter a pretensão de ser um pensador, ele precisa de muito mais do que só o seu talento artístico. É preciso um certo aprofundamento que, em geral, os artistas não buscam, porque eles não têm nem tempo de buscar esse aprofundamento, porque ou eles se aprofundam na sua arte, ou eles se aprofundam numa vida de pensamento. Essas duas coisas, para serem conjugadas, elas são raras e precisam de um tipo de talento que é raro nos artistas. Você encontra, claro, artistas que são pensadores, artistas que são verdadeiros analistas da alma humana, alguém como, sei lá, Dostoiévski, né? Alguém como Ingmar Bergman, para falar de um cineasta, ou mesmo o Andrei Tarkovsky, que eu acabei de dizer. Mas esses artistas, eles, digamos assim, eles pereceram pela sua arte, eles sofreram, viveram, morreram pela sua arte, e eles tinham sim um talento tão extraordinário, uma capacidade de imersão na alma humana tão extraordinária, que isso transpassava a sua arte e, claro, atingia a população, atinge, né, o público de maneira diferente. Não porque eles quisessem fazer isso, né? Então você encontra, por exemplo, o Dostoiévski, quando ele escreveu Os Demônios, eu já falei disso aqui algumas vezes no canal, eu acho, mas já falei em outros contextos, né? Quando o Dostoiévski estava para escrever a sua obra Os Demônios, ele estava muito preocupado, porque Os Demônios é uma crítica a um evento que aconteceu lá na Rússia do seu tempo, né, na Rússia czarista, em que um grupo de revolucionários matou um rapaz, né, que era desse grupo e resolveu sair. E ele ficou tão atordoado com esse caso, com essa notícia, que ele quis escrever sobre uma crítica a esses movimentos revolucionários e tal. E ele ficou muito preocupado, achando que ele ia, digamos assim, diminuir a sua arte fazendo um panfleto político, né? E aí, em cartas para o seu editor, para o seu irmão, ele fala sobre essa preocupação. No fim, claro, Os Demônios é uma obra-prima, né? Não porque ele tenha falado assim, não, vou fazer agora uma crítica social, não, mas porque a sua arte o impeliu a isso, e ele escreveu esse livro mais do que como um panfleto político, mas como um objeto artístico, né? O mesmo a gente pode falar, por exemplo, de outra artista que eu já falei várias vezes também em outros contextos, que é a Nina Simone. Nina Simone é uma excelente artista, ou foi, né, uma excelente artista, cantora, pianista, uma pianista clássica, né, que em determinado momento, na década de, né, entre os anos 60 e 70, ela se engajou politicamente de corpo e alma, ela mudou toda a sua arte, a sua música para o engajamento político. Mas a genialidade de Nina Simone fez com que a sua arte, mesmo engajada politicamente, ela conseguisse atingir a nossa alma enquanto arte, não só enquanto um engajamento político ou uma mensagem política. Mas isso é raro, isso é raríssimo, né? Você tem poucos artistas na história que tiveram essa capacidade. Então, em tese, um artista é só um artista. A pretensão que o artista brasileiro, sobretudo, tem, cara, os artistas de Hollywood também são assim. Tinha lá Mark Ruffalo e outros lá, artistas com um broche lá sobre o que aconteceu, um caso recente lá de uns agentes federais lá que mataram uma moça que tentou furar um bloqueio ali de questão de imigração, não sei o que, enfim. Então teve um rolo lá e aí os artistas colocaram um broche lá achando que aquilo estava fazendo uma grande coisa, claro. Então assim, a gente lembra nessas horas daquele discurso, daquele monólogo do Ricky Gervais, né? Ele fez um monólogo em 2020 no Oscar, se eu não me engano, foi no Globo de Ouro mesmo, né? Em que ele fala sobre isso. Eu não vou passar aqui, mas vocês já devem se lembrar. Ele faz críticas muito mordazes aos artistas de Hollywood. Até hoje eu me penso se aquilo foi combinado. Provavelmente foi, né? Hollywood fazendo ali uma análise coletiva, né? Um tipo de confissão de culpa coletiva, né? Então permitiram que ele fizesse aquele monólogo que foi muito arrasador para aquele mainstream artístico que tem pretensões muito altas, muito para além da sua capacidade de inserção mesmo no pensamento, na mudança da sociedade, coisa e tal. Então isso é raro. Fica aqui então a minha primeira reflexão. Então essa pretensão que o Wagner Moura tem de falar, não, porque olha, a arte tem essa função de educar. Educar? Como assim educar? Ela não tem, em tese, essa necessidade. O fundamento artístico, ele não é a educação, ele é o entretenimento, ele é o regozijo, ele é a contemplação estética, né? Educar é uma função, digamos assim, indireta da arte. Aliás, indireta da boa arte, inclusive. Claro, a gente pode graduar as coisas, né? Tem arte que é só para entretenimento mesmo, né? Uma música dançante, uma coisa que é só para festa, e tem um tipo de arte que transforma a gente, que a gente lê um clássico da literatura, como o próprio Dostoiévski, ou como Toni Morrison, que eu tô lendo agora pro meu clube do livro. E, claro, esse tipo de literatura mexe e transforma a gente. Mas você tem um tipo de arte que é mero entretenimento. Então, o artista, ele não tem que ter essa ideia de que ele tem de educar as pessoas. É claro que depois ele tenta, não diz exatamente educar, mas foi exatamente o que ele disse. Então, essa pretensão, ela torna o artista um chato.
um mala sem alça, como se diz. Então, todo artista que é palestrinha, assim, que toda vez ele quer passar uma mensagem, ele acha que ele tem uma função pública que é primordial na sua arte, tudo isso torna ele um chato. Tem um vídeo recente aí de um table talk que o Wagner Moura participou aí, então você vê um monte de atores ali conversando, dando risada, então na hora dele falar, ele fala com aquele tom sisudo, com aquele tom querendo dar um discurso e tal, então isso torna o artista um chato, e nesse sentido o Wagner Moura é um chato. Ele é um bom artista? É, ele é um bom ator, ele ganhou aí o prêmio, e um prêmio merecido, mas isso torna ele um artista chato, né? Isso faz do artista um sujeito pretensioso. E o artista brasileiro, pelo menos o artista do mainstream, ele pensa cumprir esse papel 24 horas por dia. A sua arte é 24 horas por dia engajada. O artista engajado, ele é fundamentalmente um chatão do rolê. Uma outra coisa que salta aos olhos quando a gente olha um artista brasileiro, sobretudo um artista desses do mainstream brasileiro, da música, do cinema e tal, é que ele é elitista. Por que ele é elitista? Porque, primeiro, a gente precisa ser aqui sincero, a gente não pode ficar tergiversando com medo de ser cancelado, né? A ditadura foi um problema da elite brasileira. Foi um problema da elite, da classe média alta para cima. Porque os pobres, eles estavam tentando botar comida na mesa, trabalhar, arrumar emprego. Eu sempre falo isso, que o meu pai, na época da ditadura, ele estava trabalhando, ele estava estudando, ele fez 2 faculdades durante a ditadura, ele estava pouco preocupado. Eu falei sobre isso, inclusive, quando eu fui lá no Mano a Mano, no podcast do Mano Brown. Meu pai tinha consciência das coisas, ele fala que ele tinha lá o livro do Marighella lá escondido na casa dele, né, que era um livro subversivo e tal, então ele sabia das coisas, mas ele estava tentando alimentar os filhos, né. Meu pai já tinha 3 filhos quando a ditadura estava rolando, eu sou o 4º e último, que nasci 10 anos depois do meu irmão anterior, e eu nasci em 75, né? Então ainda vivi 10 anos ali da ditadura. Então meu pai era um homem negro, periférico, tentando dar conta de cuidar da sua família, né? Uma esposa e 4 filhos. Ele não tinha tempo de se envolver em atividades subversivas, em querer acabar com a ditadura. Então a maioria das pessoas pobres, periféricas, elas estavam trabalhando, elas estavam cuidando da própria vida, elas estavam tentando sobreviver num país que nunca deu muita trela, nunca deu muita bola para a população mais pobre. Então o que acontece é que sempre quando a gente vê esses filmes de ditadura, sempre quando a gente vê essas discussões sobre a ditadura, são discussões da elite brasileira. Esses cineastas aí, como o Kleber Mendonça Filho, como o próprio Walter Salles, eles são cineastas da elite brasileira. Não, Walter Salles não precisa dizer, ele é herdeiro de banco, né? Ele é herdeiro de fazendas, de empresas, de indústria de mineração, né? Então, assim, esses caras são muito ricos. O Kleber Mendonça Filho, ele é da elite recifense ali, então, os pais dele eram lá professores universitários e tal, então ele não foi uma pessoa pobre. Então essas pessoas que se envolvem com essa discussão no Brasil, e que, claro, os nossos grandes cineastas, eles são em sua maioria esses herdeiros aí, são cineastas brancos de classe média alta, eles discutem a ditadura da sua perspectiva. É claro que houve muita perseguição a, por exemplo, movimentos negros durante a ditadura, mas a gente não tem nenhuma história sobre essa sendo contada no cinema. Movimentos negros foram suprimidos. Aqueles movimentos de bailes que aconteciam no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Black Hill, ou aqui em São Paulo também com os bailes da Chic Show e Zimbábue e tal. Esses bailes, em muitos sentidos, nos anos 70, no final dos anos 70, eles foram perseguidos. Mas a gente não encontra filmes sobre isso sendo feitos no Brasil. O que a gente encontra é a recorrência dessas histórias de ditadura da perspectiva dessa elite que foi perseguida. Por quê? Porque essa elite, pela primeira vez na sua vida de privilégios, ela se viu sendo perseguida e sofrendo violência do Estado. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa, não estou dizendo que isso não tem importância. O que eu estou dizendo é que a visão que a gente fica assistindo filme após filme sobre ditadura no Brasil é da visão que a elite tem, que a própria elite tem daquilo que sofreu durante a ditadura. Eu não estou dizendo também que não deve se fazer filme sobre ditadura, deve se fazer filme sobre tudo, e a ditadura é um problema, ou foi um problema brasileiro, e que deve ser retratado no cinema. Sim, então assim, nesse sentido eu concordo com o Wagner Moura que tem que se fazer. Agora, eu não vejo ferida aberta alguma, né? E esse é um terceiro ponto que eu quero trazer. Não há ferida aberta alguma. Já faz mais de 40 anos que a ditadura acabou, teve lá Comissão da Verdade, teve anistia, teve um monte de coisa. Então, hoje em dia, a gente não vive ainda sobre esse fantasma da ditadura. O que aconteceu recentemente, né, durante o governo Bolsonaro, com gente lá pensando em golpe de Estado, gente querendo retorno de ditadura e tal, não é um resquício daquele passado. É simplesmente porque as pessoas se dão conta que no Brasil a democracia é um regime muito complicado.
complicado. Aliás, em qualquer lugar do mundo a democracia é um regime complicado. Nisso, claro, a gente precisa lembrar dos gregos, né, que sempre disseram isso, que a democracia é um regime falho, complicado. Então no Brasil, com esse monte de oligarquias que a gente tem, com esse monte de gente mandando, acumulando dinheiro e pouco se lixando para os pobres, as pessoas começam a chegar à conclusão de que a democracia não funciona no Brasil e que só alguém de pulso firme entrando lá para resolver as coisas. Então quer dizer, esse não é um pensamento que é um resquício daquela ditadura. É um resquício do que é o Brasil. É um resquício do que a democracia do Brasil é. É um resquício de como o Brasil foi formado. Foi formado oligarquicamente, com algumas elites se perpetuando no poder, enriquecendo e se permanecendo ricas. Aliás, muitos pais desses que são hoje a elite brasileira, os cineastas aí da nossa elite e tudo mais, trabalharam para os militares durante a ditadura, ganharam dinheiro, enriqueceram durante a ditadura. O Rubens Paiva, a família do Rubens Paiva era uma família de gente oligárquica, de fazendeiros ricos aqui do interior de São Paulo, que durante a ditadura enriqueceram, ganharam muito dinheiro. E aí seus filhos com complexo de culpa ficam aí insistindo em contar suas próprias histórias para a população, e aí sem qualquer conexão com a população, o cidadão comum brasileiro, com o povo brasileiro. Então assim, eu, daqui da minha história breve, ou da história da minha família, eu tenho pouca conexão com o que aconteceu durante a ditadura. Não que isso não seja importante, de novo, repetindo, mas as pessoas pobres e as pessoas comuns de maneira geral, elas têm pouca conexão com o que aconteceu na ditadura. Porque quem sentiu mesmo os efeitos foram esses artistas engajados, sobre os quais eu falei agora há pouco, e a gente ainda os conhece, eles ainda estão por aí, Caetano, Gil, Chico e aquele monte de artista que durante a ditadura, se exilou, foi exilado, não sei o quê. Essas pessoas ainda estão aí, ditando a cultura brasileira, ditando como é que a gente deve pensar, como é que a gente deve agir, como é que o Brasil deve ser. E aí eles ficam todos aí dominando a cultura brasileira e achando que estão nos fazendo um grande trabalho, um grande serviço à sociedade brasileira, com a sua arte engajada e votando eleição a eleição no Lula, porque acham que estão votando no representante da classe trabalhadora e tal. Então, quer dizer, eles estão massacrando a população com o seu pensamento pretensioso, que sequer nos entrega uma arte que se conecte com a população, com o povo em geral. É uma arte elitista, é uma arte que não dialoga com as pessoas comuns. Por quê? Porque eles são todos pretensiosos e que gostam de ficar contando só as próprias histórias e que pouco se importam com as histórias reais das pessoas mais humildes, mais pobres. É claro que contam filmes sobre pobreza, né? Mas tem lá o Cidade de Deus, que é uma história de favela, crime, mas nunca contam histórias virtuosas, assim, ou quase nunca, ou pelo menos dentro do cinema mainstream, dificilmente a gente vê esse tipo de história sendo contada. Quantos filmes nós temos sobre a escravidão no Brasil, por exemplo? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E a escravidão durou quase 350 anos no Brasil. Por que a gente não conta essa história recorrentemente como os americanos fazem? Então a gente conta mais histórias sobre a ditadura do que filmes sobre a escravidão brasileira. Ou sobre pessoas heróicas que viveram durante a escravidão brasileira, que foram pessoas maravilhosas, homens negros, mulheres negras maravilhosas que viveram durante a escravidão e passaram por todo tipo de privação, superaram e lutaram contra a escravidão, sobre o movimento abolicionista. Não tem um filme sobre o movimento abolicionista brasileiro. Por que esses cineastas não se importam com isso? Será que não tem roteiristas bons para fazerem um filme sobre isso? Então é disso que se trata, né? E não pode falar sobre a ditadura ou só se fala sobre a ditadura. O fato é que toda essa entourage do mainstream artístico brasileiro, eles são autocongratulatórios e eles só falam para si próprios. O que o Wagner Moura está fazendo nessa entrevista é falar para os seus amigos. Quando ele fala, não, a ditadura ainda é uma ferida aberta. A ferida aberta para quem? Talvez nem para ele seja. É assim, do ponto de vista daquilo que ocupa a cabeça dele. Mas necessariamente ele não vive sob a égide de uma ditadura. O que aconteceu há alguns anos atrás aí, de novo, durante o governo Bolsonaro, não tem a ver diretamente com essa ditadura que aconteceu lá de 64 a 84, 85. É outra coisa. É o mesmo fenômeno sob uma outra ótica de um mesmo Brasil que insiste em não ligar para a sua população. Agora, por que ele não briga com os políticos? Por que não fazem filmes recorrentes sobre a corrupção brasileira? Por que não fazem filmes sobre o mensalão, sobre o petrolão de maneira recorrente? Por que não contam essas histórias? Porque são essas histórias que ferram com o Brasil. Essa é a verdade. Agora, pega o exemplo do cineasta Jafar Panahi, por exemplo, que foi um cineasta que também concorreu ao Globo de Ouro, vai concorrer ao Oscar, que é um concorrente direto do filme do Kleber Mendonça, Filho, que Foi Apenas um Acidente. O Jafar Panahi, ele é um cineasta condenado à prisão lá no Irã. Ele é um cineasta iraniano, condenado à prisão, que vive foragido, que filmou esse filme fugindo da polícia, fugindo dos agentes lá da ditadura dos ayatollahs. Então, o Mohammad Rasuluf, um outro cineasta iraniano, que também faz filme
fugindo da polícia lá. Esses caras vivem numa ditadura hoje. O filme Foi Apenas um Acidente também fala da ditadura, é uma crítica à ditadura iraniana. Agora, não é um filme condescendente, não é um filme autocongratulatório, não fica tentando palestrar para a população. Não, não é. É um filme, inclusive, que é divertido, que é profundo, que é cheio de contradições. É um excelente filme, aliás. Se você não assistiu Foi Apenas um Acidente, assista. Mas nós temos um exemplo de um cineasta atual, vivendo sob uma ditadura na atualidade. Nós temos aí mulheres aí protestando contra a ditadura dos ayatolás lá no Irã, nesse exato momento. E você não encontra um artista no Globo de Ouro, ninguém falou sobre isso. Wagner Moura não falou sobre isso. Kleber Mendonça Filho não falou sobre isso. Os artistas não falaram sobre isso. Mulheres iranianas estão protestando nesse exato momento contra a ditadura no Irã. E ninguém fala nada. E aí o sujeito tá falando de uma ditadura que acabou no Brasil há mais de 40 anos. Como se a gente vivesse sobre o fantasma de uma ditadura aqui o tempo todo, porque ainda é o mesmo fantasma. Não, não, não é não. O que acontece é que o Brasil é um país ridículo para com as pessoas comuns. Os problemas que o Brasil tem na atualidade, o crime, a pobreza associada à desigualdade, a fome, nada disso tem a ver com os militares. Nada disso tem a ver com a ditadura que acabou há mais de 40 anos. Tem a ver com os políticos atuais, com as pessoas que estão na política atualmente, que estão aí formando o pensamento na atualidade. Não tem nada a ver com o que aconteceu há mais de 40 anos atrás. Por que ele está falando então que ainda é uma ferida aberta? Uma ferida aberta onde? Uma ferida aberta na elite, porque não consegue lidar com isso, não consegue ultrapassar esse problema que eles têm em relação à ditadura brasileira, porque eles foram, claro, diretamente atingidos. Então esse é o problema, porque essas pessoas estão presas em categorias de pensamento das quais eles não conseguem se livrar para entregar para a população outro tipo de arte. Pelo menos aqueles que estão, né, no mainstream, a arte mainstream brasileira. Não estou falando do artista popular de rua, como eu falei agora há pouco, dos artistas ali de Ouro Preto, ou um músico, ou um cineasta independente. Eu estou falando da arte mainstream no Brasil. A arte mainstream no Brasil, ela é elitista. É isso que ela é. Ela não se preocupa com a população. Ela está falando para ela mesma ali. Está girando em falso, em torno de si própria e dos próprios temas. Porque eles vivem num outro Brasil, né? Eles não estão passando fome, eles não estão preocupados com as contas que eles têm de pagar. Todos eles ganham muito bem, né? Ou são herdeiros e coisa e tal. Então eles não estão preocupados. Eles nem sabem. Esses cineastas ricaços aí, eles nem sabem como vive uma pessoa pobre no Brasil. Eles não sabem, eles não têm essa experiência. Eles não têm essa experiência nem na sua família. Então, assim, é outra coisa. Eles não estão dialogando conosco. Eles estão dialogando com eles mesmos. E aí vão lá, ganham o prêmio. Parabéns, claro, né? De novo, né? Merecido prêmio. Né? Não vi o filme ainda, mas creio que seja um prêmio merecido. E que o Wagner Moura, sim, é um bom ator, né? Faz aí filmes bons e tal, né? Não sei se é o melhor filme, né? Eu assisti os outros filmes, gostei muito do Valor Sentimental, gostei muito de Foi Apenas um Acidente, e não vi o filme ainda do Kleber Mendonça. Então não sei se é o melhor filme, se pra mim vai ser o melhor filme, mas enfim, parabéns pelo prêmio. Mas vocês têm que parar de tentar ficar palestrando o tempo todo pra gente. Cada entrevista que vocês dão, vocês acham que tem que dar uma palestra, tem que fazer uma crítica social. Foram dar entrevista e falaram do Bolsonaro, que já saiu do poder em 2022. E vocês estão falando nele ainda. Nós estamos em 2026. Tá acabando o retorno do Lula, né? O terceiro governo do Lula. E vocês estão falando ainda do Bolsonaro. Kleber Mendonça Filho, numa entrevista, falou do Bolsonaro. Wagner Moura, em entrevista, falou do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Vocês não vão virar o disco, não? Uma das grandes tragédias do governo Bolsonaro foi ter devolvido para essas pessoas a narrativa da ditadura. Reforçou para essas pessoas. Tá vendo? Olha aí, ó. E aí eles ficam nisso. Então, quer dizer, o Bolsonaro é o espírito da ditadura militar de 64, 84, 85. Rede Vivo. O sujeito tá aí todo ferrado agora e vocês continuam falando dele. Então é isso, gente. Olha, eu queria deixar aqui a minha reflexão, talvez um pouco de indignação também, né? Deixa aqui seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se não entendeu, se você concorda, se você discorda, e a gente se encontra no próximo vídeo, não esquecendo de clicar no link aí pra saber como é que faz pra você ganhar uma grana extra, tá bom? A gente se encontra logo mais, um abraço e até!